Olá, alunos do nono ano do ensino fundamental do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Alessandro, professor da disciplina de Geografia. Pessoal, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo aí, pessoal. Hoje a gente mudando um pouquinho aí o viés que a gente estava estudando, né? Falando a respeito das aulas passadas sobre consumo e meio ambiente, tá? E hoje a gente vai falar a respeito do processo de urbanização, né? Nossa primeira aula aí sobre a temática urbanização. Entender todo o processo que gerou, né? Todo o processo que ocasionou, né? Essa grande demanda da urbanização, da superpopulação urbana, né? Em detrimento aí, principalmente da área rural, tá ok? E lembrar vocês que essa questão população, industrialização e urbanização, elas estão diretamente ligadas, tá ok? Então, a gente tem todo esse processo aí de interação entre urbanização, população e industrialização, tá ok? Bom, a urbanização é o conceito aí para vocês, na introdução, né? A urbanização é o crescimento das cidades, tanto em população quanto em extensão territorial, tá? É o processo em que o espaço rural transforma-se em espaço urbano, ou seja, há uma diminuição do espaço rural e um aumento do espaço urbano, com a consequente migração da população do tipo campo-cidade, né, o chamado êxodo rural, que a gente já falou a respeito do assunto, e quando ocorre de forma intensa e acelerada, é chamado de êxodo rural. Tá? Pessoal, o espaço urbano e o rural. Vamos diferenciar, analisar os aspectos em comum em ambas as partes aí. Em termos de área territorial, no mundo atual, o espaço rural é bem mais amplo do que o espaço urbano, isso em termos de área. Isso ocorre porque o primeiro exige um maior espaço para as práticas neles desenvolvidas, né, como agropecuário, extrativismo mineral, vegetal, além da delimitação de áreas de preservação ambiental e florestas em geral. No entanto, em termos de população, em termos populacionais e em atividades produtivas, no contexto econômico, né, e capitalista, a cidade atualmente vem contrapondo, né, ou sobrepondo o campo, tá ok? Então, em termos de extensão territorial, em termos de extensão territorial, nós temos o campo maior, né? Mas em termos populacionais, de atividades produtivas e do setor econômico capitalista, nós temos o quê? A área urbana, tá ok, pessoal? Processo de urbanização aí, pessoal. O processo de formação das cidades ocorre desde os tempos do período neolítico, lá no período da história antiga, né? Vocês viram lá que o homem passou de nômade para sedentário, né? Ele passou a procurar locais para se fixar em um território. No entanto, aí, sob o ponto de vista estrutural, elas sempre estiveram vinculadas ao campo, pois depende deste para sobreviver. É simples, né? O homem, quando ele passou do estado de nômade para sedentário, primeiro o local que ele encontrou com disponibilidade de água, disponibilidade de terras férteis para produzir, para poder fixar ali no território, ou seja, primeiro ele formou o campo para depois se organizar socialmente e formar o espaço urbano, tá ok? O que muda no atual processo aí de urbanização capitalista, que se intensificou principalmente a partir da Revolução Industrial do século XVIII, né, com o processo de industrialização, é que agora o campo quem passa a ser totalmente dependente da cidade, pois é nela que as lógicas econômicas e sociais que estruturam o meio rural são definidas, tá? Na realidade, a gente poderia chamar, né, que existe uma interdependência, uma relação de dependência entre campo e cidade. Tanto o campo necessita da cidade, quanto a cidade também necessita do campo. O processo de urbanização no contexto do período industrial estrutura-se com base em dois tipos de causas. Nós temos os fatores atrativos e os fatores repulsivos, tá? Então, os fatores atrativos, como o próprio nome já coloca aí, né, são aqueles em que a urbanização ocorre devido às condições estruturais oferecidas pelo espaço das cidades. O maior deles é o caso da industrialização, né, que fornece grande mão de obra e atraindo grande leva de pessoas, principalmente desempregadas no campo, né, devido também ao processo de modernização que chegou ao campo através do sistema capitalista, né, e fazendo com que essa leva de pessoas, né, de mão de obra, se dirijam para a cidade. Esse processo é característico dos países desenvolvidos, onde o processo de urbanização ocorreu de forma inicial, né, primeiro. Cidades como Londres e Nova York tornaram-se predominantemente urbanas a partir da década de 1900, início aí do século XX, em razão aí da quantidade de empregos e das condições de moradias oferecidas, embora, nesse primeiro momento, aí, a maior parte das moradias
fossem precárias, né, em comparação aos padrões, né, que nós observamos, tá? Atraiu grande quantidade de pessoas para esse local, tá? Por outro lado, nós temos aí os fatores repulsivos, né, que o próprio nome já diz, que são aqueles que a urbanização ocorre não em função das vantagens produtivas das cidades, mas graças a essa espécie de expulsão da população do campo para os centros urbanos, né? Na realidade, o campo ele se tornou um fator repulsivo e a cidade um fator atrativo, né? Esse processo ocorre em geral pela modernização do campo, como eu citei anteriormente para vocês, né? Que proporcionou aí a substituição do homem pela máquina, ou seja, a mecanização agrícola, né? E pelo processo de concentração fundiária, terras concentradas nas mãos dos grandes proprietários, que deixou a maior parte das quantidades de terra nas mãos de poucos latifundiários, né? Enquanto que o sujeito trabalhador do campo, ou mesmo o pequeno proprietário de terras, não teve mais espaço de viver, né, na área rural, no campo, né? Teve que migrar para a cidade, tá ok? Uma espécie de quase expulsão mesmo, né, forçada. Esse fenômeno é característico, né, o processo de urbanização dos países subdesenvolvidos e é marcado pela elevada velocidade em que o êxodo rural aconteceu, né, esse processo de repulsão, bem como pela concentração da população nas metrópoles, né, que é a metropolização, processo, um fenômeno que ocorre principalmente nas grandes cidades, né, que são um elevado número, né, de pessoas com baixa renda e que habitam locais, concentram-se em locais, né, com baixa infraestrutura, tá ok? Infraestrutura em todos os sentidos, né? Dos aspectos, em termos de aspectos sociais, em termos de aspectos governamentais, né? Do apoio do governo, tá? Tais cidades não conseguem absorver esse quantitativo populacional, causando um inflamento aí, né? Um grande aumento, propiciando a formação de favelas e habitações irregulares, geralmente precárias e sem infraestrutura. Isso que eu acabei de falar para vocês, né? Resumidamente, o processo de urbanização, pessoal, ocorre em 4 principais etapas, sofrendo algumas poucas variações nos diferentes pontos do planeta. Primeiro, a industrialização das sociedades, né, provocando aí as mudanças. Segundo, a ampliação da divisão entre campo e cidade, né? Existe a divisão não só territorial, mas a divisão das relações sociais ali, tá ok? Terceiro, o êxodo rural, né? A famosa formação das grandes metrópoles aí, tá ok? Formando aí metrópoles, fazendo com que haja o processo de metropolização, tá ok? Bom, em geral, o que se observa é a industrialização funcionando como um motor para a urbanização, aquela parte de interdependência aí que eu falei para vocês, né? Primeiro ponto do esquema anterior. Em seguida, amplia-se as divisões econômicas e produtivas, com o campo produzindo matérias-primas e as cidades produzindo mercadorias industrializadas, e realizando atividades características do setor terciário, que são de bancos e comércios e serviços, né? Esse processo aí é acompanhado por um elevado êxodo rural, com a formação de grandes metrópoles, em alguns casos até de megacidades, com populações que superam aí 10 milhões de habitantes, que é o terceiro ponto, né? E, por fim, estrutura-se a chamada hierarquia urbana, que vai desde as pequenas e médias cidades às grandes metrópoles ou mesmo cidades globais. Assunto que a gente vai tratar aí com maior ênfase, né, com maior aprofundamento, né, a hierarquia urbana mais à frente aí, ok? Bom, vale lembrar para vocês, pessoal, que é apenas um esquema ilustrativo, às vezes não segue totalmente a regra nessa mesma posição, pois a sequência desses acontecimentos aí, ela não é linear, não acontece assim nesse segmento, né? Pode ser, depende do fluxo, né? Tanto de pessoas quanto de capitais que ocorre dentro das cidades. Muitas vezes os fenômenos citados acontecem ao mesmo tempo, pode acontecer também ao mesmo tempo. Outra ressalva importante é de que tal sequência não acontece de forma igualitária em todo mundo ou em toda cidade, tá ok? Por exemplo, nos países pioneiros do processo de urbanização, ela ocorre de forma mais lenta e gradativa, enquanto nos países de industrialização mais tardia, subdesenvolvidos, né, esse processo ele se manifesta de uma forma mais acelerada, o que gera aí problemas estruturais, né, como a favelização, a violência, vários outros fatores aí de problemas sociais, né, sociais e ao mesmo tempo também ambientais, tá ok? Bom, pessoal, basicamente a aula sobre o processo, a introdução do processo de urbanização aí, que é o nosso tema que iremos trabalhar
durante esse período aí, esse resto de período aí do segundo bimestre, tá ok? Obrigado a todos pela participação e pela atenção, tá? Quero dizer a vocês que eu estou aqui à disposição de forma online, via WhatsApp, para esclarecer todas as dúvidas que vocês necessitarem, né, nesse exato momento. Lembrando a vocês que devemos nos prevenir aí contra o coronavírus, tá? Ainda estamos em época de pandemia, tá? E essa aula, como as demais, elas estarão disponíveis para vocês no meu canal Geo Cerrado. É o meu canal no YouTube, né? Sempre que vocês necessitarem dessa e das demais aulas, basta ir em busca delas no meu canal, tá ok? Forte abraço e até a próxima.